Muito bem, retornamos. Essa aqui é a parte 2. Estávamos falando da promoção de migração ilegal. André, pode colocar o slide na tela? Eu tinha parado aqui, onde eu falava para você de dois conceitos atrelados a esse crime, que é o conceito de povo e território, e a gente viu da onde sai o conceito de brasileiro. Então, vamos falar um pouquinho de território nacional. Por que a gente tem que falar de território? Evidentemente, porque o tipo fala isso, né? A entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou a saída, né, do brasileiro para um país estrangeiro. Então, se você está falando que ele vai entrar em território nacional, a gente precisa entender o que é território nacional. Então, vamos lá. Para efeitos dessa lei, né, território nacional é o território físico mesmo, a terra, ou geograficamente falando, né? E o território vai se iniciar para esse conceito aqui, para efeitos do que a gente está falando aqui, naquele local onde se exerce o controle de fronteiras. Então não tem muito o que inventar aqui, né? Então se a gente está lá, por exemplo, na fronteira lá com o Paraguai, onde que é? O Paraguai e o Brasil ligados pela ponte da amizade, né? Passou ali na ponte da amizade, bateu ali na aduana brasileira, onde vai fazer o controle de fronteira, ali a gente já está falando do território físico brasileiro, né? Então não tem muito segredo, né? Isso daqui. Muito bem. Não quero deixar de repetir aqui, eu sei que pode parecer uma bobagem, né? Mas acho importante a gente falar sobre esse fim especial que é a vantagem econômica, né? E as implicações que isso tem para o tipo. Pode me jogar aqui na tela, André. Nós estamos falando de um crime doloso, né? E o que diz para mim que esse crime é doloso? Do que a gente pode ler e já intuir, né, do que a gente está falando de um crime doloso? Me põe aqui no slide aqui. Olha só, o sujeito, ele faz isso aqui pensando na vantagem econômica. Não tem como ele fazer sem querer. Não tem como ele fazer por uma imprudência, por uma imprudência. Não tem. Né? Então ele tem a intenção. Então essa é uma primeira coisa. Essa já é uma primeira dica, né, que pela leitura do tipo, pode me jogar de volta, você já percebe que se trata de um tipo doloso. Evidentemente que pela técnica do Código Penal, se a gente estivesse tratando de um crime culposo, aquilo estava explícito. Né? Os crimes culposos estão sempre explícitos, né, no Código, né, no texto do Código. Mas ainda que assim não fosse, a gente percebe que aqui a gente está tratando a título de dolo, porque você vê que tem um fim especial aqui no tipo penal. Então, me põe na tela. Olha só. Aí você fala assim, pô, professor, mas você está insistindo nisso, né? E por que eu estou insistindo nisso? Pelo seguinte, olha só. Como o sujeito aqui, ele tem que agir pensando na vantagem econômica, motivado pela vantagem econômica, o auxílio voluntário exclui a tipicidade. É muito comum a gente ver o advogado tentando trabalhar esse ângulo aqui na defesa do sujeito. Ela fala, olha, não é promoção de imigração ilegal, pode me pôr na tela aqui. É um auxílio voluntário. É uma ajuda humanitária. Aqui é importante, esse aspecto, enxergar o caso concreto, também a partir desse ângulo, pode trazer, né, não só uma saída, mas pode evitar uma injustiça, né, com alguém que está prestando um auxílio voluntário. E aí, a gente está falando de atipicidade. Você consegue entender o impacto que isso vai ter, né, no processo, o impacto que isso vai ter na avaliação do caso concreto? Né? É absolutamente imprescindível, né, que quem esteja trabalhando com essa hipótese legal aqui, olhe o tipo sob essa avaliação. Pode jogar o slide para mim. Muito bem. Vamos falar de consumação. Aqui, a consumação até já aparece, digamos assim, por si só, né? Veja, ela vai se dar com a efetiva entrada ou a efetiva saída da pessoa do território. Efetiva entrada, claro, no caso do estrangeiro, né? E a efetiva saída
no caso brasileiro. E aí, né, a gente começa a perceber que é um tipo que pode se fracionar, que a consecução dele, a execução dele, pode me jogar, André, aqui, ela pode ser fracionada em vários atos e no tempo. Né? E isso sendo possível, né, a gente começa a perceber que é possível a tentativa. Né? Porque se você consegue fracionar aquilo em vários atos, você pode começar executando alguns e não executar outros por circunstâncias alheias à vontade do agente. Né? E aí a gente tem a hipótese de tentativa começando a acontecer. Pode colocar o slide aqui. Então olha só, veja você, é possível a tentativa? Né? De que forma? O autor executa algumas medidas de promoção, né? Só que o ingresso ou a saída não vai acontecer pelas circunstâncias alheias. Alguma coisa vai acontecer. Né? Alguma coisa vai acontecer. Você tem que olhar o caso concreto a partir dessa perspectiva. Bom, claro, né? Aqui a ação penal é incondicionada, né? E justiça federal, porque a gente está tratando, né, de interesse da União, né? Como eu falei, segurança e soberania nacional, que não tem a menor dúvida, né? Tudo que é migração, tudo que é estrangeiro, tratado lá no Ministério da Justiça e Polícia Federal. O Departamento Estrangeiro é lá, estamos aqui, estamos falando de uma coisa até mais comum. Muito bem, olha só, uma coisa interessante, importante, né, para a gente deixar claro aqui, é fazer o confronto com alguns tipos penais que podem confundir você. Aqui, em específico, o tipo penal que mais pode confundir, que mais pode trazer algum ruído, né, é o 149A. Veja você que também aqui, né, é um tipo penal que foi trazido a posteriori, e por isso, usando aquela técnica que eu falei, de aproveitar a numeração e inserir uma linha depois, ou uma letra depois, né? Mas vamos olhar esse tipo aqui do tráfico de pessoas. Olha só, 149A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar, acolher pessoas. E aí, olha, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. E aí, veja você que ele tem finalidades específicas, esse crime aqui. Então, para remover órgão, tecido ou partes do corpo, né? Para submeter a pessoa em condição análoga de escravo, para submeter ela a qualquer tipo de servidão, de adoção ilegal, de exploração sexual. Então veja você que aqui, primeiro de tudo, né, nesse crime, a gente está falando da grave ameaça da violência, da coação, né, da fraude, do abuso. Né? No nosso outro tipo aqui, na migração ilegal, a gente não está falando de nada disso. Você não precisa enxergar nada disso. Né? Então veja que aqui você tem um componente de violência, um componente de coação muito mais presente. Essa é uma primeira coisa. Né? Segundo, né, aqui, né, a gente tem uma finalidade muito mais complexa. Né? Lá no nosso tipo original, a gente fala do fim econômico. Né? Aqui, a gente está falando, por exemplo, de uma adoção ilegal, de uma exploração sexual, evidentemente que tudo vai desaguar, né, numa vantagem econômica, mas ele é muito mais casuístico aqui. Né? Uma outra coisa que eu quero que vocês percebam, e eu insisti nisso quando eu falei de migração ilegal, é que lá na migração ilegal, a vítima é o Estado, né? É a segurança nacional, a soberania sendo violada. Aqui, no 149A, a gente está falando do indivíduo como vítima. A pessoa que está explorada sexualmente, a pessoa que está sendo submetida a trabalho análogo a escravo. E olha que interessante, pode me jogar aqui, André. São tipos que você pode enxergar sendo cometidos até em concurso de crimes. Né? Mas eles são, digamos assim, animais absolutamente distintos aqui na nossa fauna. Né? E eu quero que você agora já tenha você já viu os dois tipos, eu quero que você tenha esse olhar clínico, né, para saber reconhecer o que é cada um desses dois tipos dentro das condutas que podem se apresentar. Agora nós já temos condições disso.
Vamos lá, põe na tela aqui, ó, forma equiparada. Forma equiparada do parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, promove, olha só, a saída do estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Olha só que interessante aqui. Temos uma terceira modalidade. E nessa modalidade aqui, de novo, nós estamos tratando de estrangeiro. Mas nós estamos tratando de estrangeiro que sai do Brasil e é introduzido ilegalmente num terceiro país. O que é o território estrangeiro? A mesma coisa que o território nacional. É aquele espaço físico que é controlado por uma fronteira e que se inicia justamente onde termina o nosso espaço nacional. Então aqui, veja você, que nós temos o estrangeiro, pode me jogar aqui, André, o estrangeiro que é inserido ilegalmente num outro país a partir do território nacional. Ou seja, esse estrangeiro estava aqui de passagem, estava aqui de passagem como uma etapa dessa inserção dele num território estrangeiro, também de forma ilegal, também de forma clandestina. É uma forma equiparada. Por quê? Nas mesmas penas incorre. E, inclusive, pode pôr na tela, André, olha só, o verbo é o mesmo, o promover. Os meios são os mesmos, quais? Qualquer meios. O fim é o mesmo, a vantagem econômica. É exatamente o mesmo tipo. Tudo que eu falei lá em cima serve aqui. Vamos lá, olha só. Um aumento de pena. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se acontece aqui, algumas coisinhas que a gente não tinha visto ainda. Então, por exemplo, olha só. Aqui, aumento de pena se o crime é cometido com violência. Eu tinha mostrado para você que lá no 149A é absolutamente essencial a violência. Ela está lá no tipo. Aqui, a violência, ela é só eventual. Ela vai servir como causa de aumento. Uma outra causa é aqui, é a submissão da vítima a uma condição desumana ou degradante. De novo, não é condição essencial para o tipo se perfazer. Pode acontecer que o tipo se perfaça a promoção dessa entrada ilegal ou saída ilegal sem nenhuma submissão à condição desumana. Mesma coisa, sem nenhuma condição de violência. Mas, se essas condições se apresentarem, elas vão se apresentar como causa de aumento de pena. Uma grande discussão que surge nos casos concretos é a condição desumana ou degradante. Em geral, são formas que vão causar absoluto, digamos assim, espanto, perplexidade, desconforto na vítima. Então, por exemplo, a forma de transporte, transporta lá encaixotado, dentro de um caminhão. A forma como a pessoa é tratada, vai ser privada de alimento, vai ser colocada em condições insalubres, eventualmente até sujeita a ficar doente, a ter lesões corporais. Tudo isso são formas de submissão à pessoa a uma condição degradante, a uma condição desumana. Algemar a pessoa uma na outra, por exemplo, amarra. Tudo isso pode ser encarado como condição desumana ou degradante. Claro que tudo é avaliado à luz do caso concreto, mas veja que aqui a gente já tem alguns critérios
muito claros. Né? Vamos lá, olha só. Importante, eu contava para você, né, das condições desumanas ou degradantes. Eu falei, olha, às vezes vamos colocar a pessoa num lugar tão insalubre que ela pode ficar doente. Colocar num lugar, uma privação tão grande de alimentos que ela pode até, uma eventual subnutrição e gerar uma lesão corporal. E olha só o que ele fala, olha só, a pena prevista é sem prejuízo das infrações conexas. Olha só, ele está admitindo aqui, né, que se o sujeito promover a imigração ilegal e acabar machucando a pessoa, cometer uma lesão corporal, por exemplo, ele vai ser punido em concurso. Olha só, se o sujeito cometer alguma falsificação de documento, por exemplo, né, vai responder também. Se envolver, por exemplo, em ato de corrupção, vai lá oferecer dinheiro na fronteira, vai responder em concurso. Para o caso concreto, né, eventualmente num caso concreto, é importante que todas, André, pode devolver para mim, que todas essas nuances sejam avaliadas para que se identifique eventual cometimento de outros crimes aqui em concurso. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque a lei prevê que não tem prejuízo da aplicação das penas correspondentes às infrações conexas. Certo? Muito bem. Então, esse é um tipo que termina aqui, né, no parágrafo 3º. Acho que a gente cobriu bem tudo que tinha para falar. E a gente volta no próximo bloco para falar do ultraje ao pudor público. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Fica aí que daqui a pouco a gente volta.